Fala campeão, fala campeã, tudo bem? Bater um papo agora nessa live, nem sei que horas são, por a gente estar descansando um pouquinho de férias, né? Acaba que a gente perde a hora mesmo. Pessoal, algumas pessoas estão me perguntando sobre a minha posição sobre esse caso envolvendo o deputado e senador eleito pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, e o seu motorista, o Queiroz. Na verdade, eu já me posicionei, mas não fiz nenhuma live exclusiva falando sobre isso. Então deixa eu falar rapidinho aqui com vocês o que está por detrás de toda esta situação. Eu vejo essa situação sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto que muita gente percebe, muita gente vê. Há uma clara perseguição política contra não só o Flávio Bolsonaro, mas contra a família Bolsonaro. Obviamente que o alvo é o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro se tornou o inimigo a ser abatido de boa parte da imprensa brasileira. Eu não vou dizer de boa parte da imprensa brasileira, não, deixa eu corrigir. Mas de uma parte da imprensa que se achava detentora ou que que tinha o monopólio da comunicação aqui no Brasil. Bolsonaro, durante a sua campanha, teve a coragem de uma forma leal, dizer o seguinte: olha, se eu for eleito presidente da República, esta mordomia que a imprensa tem, porque o que a imprensa faz? Ela ameaça o político, no caso aí o governador, no caso o presidente da República, a fim de que o político lhe abra os apoios financeiros destinados pela comunicação do governo, pelas verbas orçamentárias que cada governo tem de propaganda todos os anos. E aí começa essa barganha, não é? O governador, ou o presidente, ou o prefeito, para ter paz, compra o silêncio de jornalistas e da imprensa com dinheiro público, através do financiamento de propagandas do governo nesses canais de comunicação. É assim que a coisa funciona. Bolsonaro, corajosamente, durante a campanha, disse: olha, esse jogo vai acabar no meu governo. E o que Bolsonaro quer provar é que os maiores grupos de comunicação do Brasil já eram para ter quebrado há muito tempo. Eles só não quebram porque eles estão vivendo sobre a teta, né? A teta do dinheiro público. Eles se alimentam do dinheiro público. E aí vem o famoso BNDES e abrir a caixa preta do BNDES. Portanto, com isso, Bolsonaro se tornou inimigo número 1 desta imprensa. Eles querem agora aproveitar essa situação do Flávio para desestabilizar o governo Bolsonaro. Na verdade, quando você pega todos os deputados investigados com alguma suspeita de movimentação financeira atípica pelo COAF, você vai ver que Flávio, ou que a movimentação financeira relacionada ao gabinete do Flávio, no caso deste seu ex-assessor, o senhor Queiroz, de R$1.200.000, o Flávio é o penúltimo de uma lista de mais de 20 deputados, sendo que o primeiro movimentou R$40 milhões, que é o deputado André Siciliano, que é do PT. E aí vem uma lista: 40 milhões, 30 milhões, 20 milhões, aí chega o Flávio lá embaixo com uma movimentação da sua assessoria na ordem de R$1.200.000.
Mas por que que a imprensa só está dando visibilidade ao Flávio? Repito, justamente por isso, porque eles precisam desestabilizar o pai, desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o primeiro aspecto, é uma nítida guerra contra a família Bolsonaro e contra o presidente Bolsonaro. Agora, há um outro aspecto também que a gente não pode deixar de analisar, e eu não sei se você concorda comigo. Qual é o outro aspecto? É que Jesus falou que a quem muito é dado, muito é cobrado, não é? Quem prega precisa viver. Então, querendo ou não querendo, Bolsonaro se elegeu sobre a égide, sobre o manto da honestidade, não é? Nós votamos em Bolsonaro por entendermos que ele não faz a política que os outros fazem, que ele, portanto a sua família também, seus filhos, tem uma postura diferente daquela que os outros têm. Por isso, vai ser cobrado. Por isso, aquilo que os outros fazem, ele e nem os filhos podem fazer nem sonhando. Por quê? Porque foi eleito sobre o bastão da honestidade. Então, por mais que a gente saiba que há uma perseguição política em torno disso tudo, mas a verdade é que aquele que arrotou, não é? Que rotou moralidade e honestidade durante toda a campanha, não pode se dar agora o luxo de dizer, não, isso é apenas uma perseguição política. Não. É necessário que Flávio esclareça de onde vem essa movimentação financeira. Tem que esclarecer. Por mais que a gente tenha votado em Bolsonaro, por mais que a gente tenha votado em Flávio, eu caminhei com Flávio durante a campanha, mas não dá apenas para jogar isso como uma questão de perseguição política. Existe perseguição, e eu já falei, ok? Porém, o outro lado da moeda é qualquer coisa que macule a honestidade, o padrão de honestidade que levou Bolsonaro a ser eleito presidente da República precisa ser esclarecido. E a questão toda é a seguinte: não foi esclarecido ainda. Não foi. É necessário que se esclareça o empréstimo que o presidente Bolsonaro fez de R$40 mil a esse ex-assessor de seu filho Queiroz, se esclareça esse depósito de Queiroz na conta da dona Michele Bolsonaro, se esclareça de onde vem esse R$1.200.000. Ele deu agora uma entrevista, mas muito superficial, ao SBT, dizendo que ele era um homem de negócios, vendia carro, mas tudo sem comprovações. Precisa ter comprovações. Então, o meu posicionamento é o seguinte: eu não posso agora, porque está envolvendo a família Bolsonaro, fingir que o padrão é outro. Não. O mesmo padrão que a gente queria para a esquerda, a gente tem que manter esse mesmo padrão para quem é da direita, não é? A mesma cobrança que a gente fazia contra os organizadores do PT, a gente tem que exigir dos organizadores do PSL também. Então, a gente não pode achar que o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Não, todos estão debaixo da égide da lei. Portanto, todos precisam prestar satisfação. Acontece o seguinte: nós somos homens públicos. Nós somos homens públicos. E como homem público, a gente precisa prestar satisfação de cada centavo. Não, mas eu não quero, então, seja um empresário, e assim mesmo você vai ter que prestar satisfação sobre as suas movimentações financeiras, a Receita Federal, por exemplo, caso o que você
demonstra ter não é o que você declara ter, não é? Então todos nós estamos debaixo da égide da lei, seja a família de Lula ou seja a família de Bolsonaro, ok? Então são esses dois aspectos. Há uma perseguição, mas a perseguição está tomando vulto. Por quê? Porque se deu mole, deu bobeira, deu brecha para os caras estarem nesse exato momento provocando, pentelhando isso tudo, e isso só vai parar quando for realmente tudo esclarecido, ok? Então eu torço para que Flávio e a sua assessoria e todos que estão envolvidos nessa história possam dar a satisfação clara, e torço também para que o mesmo tratamento que está se dando ao Flávio de rigidez, né, de controle, se dê também ao André Siciliano, não é? Que movimentou 40 milhões de reais. E eu não ouço a imprensa falar de André Siciliano, não ouço a imprensa falar de nenhum deputado a não ser de Flávio Bolsonaro, ok? Claro que nesse caso a imprensa está fazendo 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque eles precisam desgastar Bolsonaro o mais rápido que eles puderem, já que eles não conseguiram fazer isso durante as eleições, ok? Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Jandira Tavares, tudo bem, Jandira? Deus te abençoe. Felipe Freitas, obrigado, Felipe, tu é o cara, não nos decepcione, confiamos em você de coração. Obrigado, Felipe, foi a frase que eu mais ouvi durante a campanha, e eu fiz essa promessa e faço também a você. Eu tentarei não decepcionar. Dizer que eu não vou, eu sou ser humano, né? Mas no que depender de mim, você pode ficar tranquilo que eu prefiro ter paz com a minha consciência do que fazer algum acordo com o meu bolso, tá bom? Um abraço, Luiz Lucena. Levita Marlone, Deus abençoe você. Queria fazer uma marcha para Jesus em minha cidade, contar com o seu apoio. Claro, Levita, conte comigo. Roberto Carlos, Deus abençoe você também. Gente, beijo no coração. Tá aí o meu posicionamento sobre o caso do Flávio Bolsonaro e do seu ex-assessor, o Queiroz. Um abraço a todos, sucesso, paz.